Olá! O vídeo de hoje recebe o jornalista e escritor José Roberto Santos Neves, que acaba de lançar seu segundo livro, MPB de Conversa em Conversa. José Roberto reuniu 40 entrevistas que fez com grandes nomes da música brasileira nos últimos 15 anos. Alguns, como Jorge Maltner, Caetano Veloso e Tom Zé, estiveram recentemente em Vitória, quando a gente aproveitou para conversar com eles sobre música popular brasileira. Oi, José Roberto, seja bem-vindo ao Mídia. Obrigado. Em Vitória agora, a agenda de shows está muito movimentada. O que você acha sobre isso? Então, felizmente, Vitória está voltando a receber grandes shows de artistas de renome nacional que ficaram um bom tempo sem vir à cidade. O Caetano, por exemplo, ficou 17 anos sem fazer shows em Vitória, voltou em 99 com Prenda Minha, e agora em 2007 voltou com esse novo show. O Chico Buarque não vem à Vitória desde 88. Da mesma maneira, tem artistas que não fazem shows aqui, e principalmente os da nova geração. Tem cantoras novas, a Tereza Cristina, a Mônica Salmazo, tem uma gente talentosa ali na região da Lapa, no Rio, e esse pessoal não está vindo para cá. Então acho que a gente está melhorando, mas tem que melhorar mais. E como é que você classifica a MPB hoje? Olha, MPB, o próprio nome já diz, música popular brasileira. Então, é a música que se produz no Brasil para o povo, para o consumo da massa. Eu entendo essa sigla sem nenhum tipo de preconceito contra gêneros musicais. As pessoas me perguntam, mas você colocou no seu livro Ivete Sangalo. Ivete Sangalo é MPB? Ora, por que não? Eu não estou dizendo que eu gosto, que eu sou fã da Ivete Sangalo, entende? Uhum. Mas eu acho que fica complicado se você tiver uma visão preconceituosa e falar que o samba mais sofisticado, a bossa nova, são MPB, mas a música que se produz na Bahia atualmente não é MPB. O Brasil é o país das misturas, é onde tudo acontece, né? Isso faz parte da nossa formação que é estudada pelos modernistas. A tese da antropofagia cultural do Oswald de Andrade já falava sobre isso, a mistura de ritmos, mistura de culturas, de etnias. Então não dá para se falar em purismo na música popular brasileira. Então, para você, o que caracteriza a música popular brasileira? É a sua abrangência ou o estilo? Então, é como eu estou falando, é a música que é feita para o povo e consumida pelo povo. Não é a música erudita ou a música instrumental que são indicadas para um público, digamos, mais sofisticado. A música popular brasileira é aquela que toca em rádio, que é consumida, que toca nos programas de TV. Agora, a discussão que se deve fazer é: será que a gente está oferecendo uma música de qualidade, principalmente na mídia eletrônica? Aquilo que a gente vê, quer dizer, quando eu falo a gente, a grande massa, né, assiste no Domingão do Faustão, nesses programas dominicais. Será que a gente não pode levar uma música mais bem elaborada em termos de ritmo, harmonia, melodia, ou esses programas de TV só estão apostando naquilo que é descartável? Isso é um fenômeno mais recente dos anos 90 para cá, de se apostar em determinados nichos de ritmo. Teve a febre da axé, teve o funk, o pagode, que é chamado de pagode sambanejo, né? Esse pagode que mistura sertanejo com pagode. Com instrumentos eletrônicos e coisa que não tem nada a ver com o samba de raiz, né? Então, todos esses modismos acabam sufocando
outros artistas que têm talento e que não conseguem aparecer. Essa que é, acho que é a discussão que a gente tem que bater nessa tecla e levar ao público. O cantor e compositor Jorge Maltner esteve em Vitória fazendo show na Estação Porto, centro da cidade. O mídia foi lá conversar com ele sobre a MPB. Vamos ver? Jorge, qual é a sua visão da MPB de hoje? Olha, a MPB de hoje, ela é, na verdade, para mim, a MPB é tudo, né? Inclui o rock, o funk, mas essa é a minha visão. Classicamente, a MPB fica, mas mesmo assim não tem fronteiras, porque você vê o funk, o rap, o hip hop, até o pagode, o axé, até mesmo a música sertaneja, que era caipira, ela tem elementos alguns assim do rock, outros dos batuques, então há uma fusão maior. Agora a MPB, ela continua, porque ela classicamente trataria de assuntos mais complicados, filosóficos, mas isso também tem nas outras músicas, do modo mais simples. Mas eu acho que a MPB continua aí muito viva, porque ela também é a alma e o coração do Brasil. Pois é, o Maltner acha que cabe muita coisa na MPB. Você concorda com isso? Sim, concordo, ainda mais vindo de uma figura tão importante como o Maltner, é um intelectual. E filosofia, e assim, mas falando da música brasileira, ela abrange toda essa gama de gêneros musicais e toda essa mistura que foi feita principalmente no século XX. A gente parte do samba, né, e do choro, são os ritmos do início do século XX, e que foram gerando uma série de vertentes. O samba virou samba-canção, depois deu origem à bossa nova, tem o samba-enredo, tem o partido alto. Então, assim, a gente não pode pensar na música brasileira como algo estático. Está sempre em movimento, sempre incorporando também influências da música exterior. Daí essa tese que eu falei anteriormente da antropofagia cultural, que o brasileiro ele absorve a cultura externa, digere isso tudo e depois joga ao mundo da sua maneira, de uma maneira diferente. Daí que, por exemplo, nós temos o rock brasileiro, nós temos o hip hop, que é feito aqui de uma maneira que tem a cara do Brasil, a cara do terceiro mundo. Então acho que a música brasileira é tudo isso, é um espectro bastante amplo. A MPB de hoje é marcada por uma mistura de gêneros. Qual a sua visão dessa renovação da MPB a partir de misturas musicais? Então, nós temos bons compositores, bons intérpretes. No livro eu destacaria o Lenine, que apesar de já ter 45 anos, tá nessa faixa, está ralando há muito tempo. O Lenine é um compositor que não encontra muito espaço na mídia eletrônica, né, na TV. Eu destaco também a Marisa Monte, que veio a partir dos anos 90. Nós temos o próprio Arnaldo Antunes, apesar de já estar há algum tempo aí na estrada. E essa é a turma que veio dos anos 90 para cá, que está destacada no livro. Agora, do pessoal mais recente, tem essa cantora chamada Mônica Salmazo, que é muito boa. Tem o pessoal que está trabalhando na Lapa, no Rio, fazendo samba de qualidade. Nós temos ótimos instrumentistas. Eu acho que a renovação existe. O problema é que esses músicos e compositores não encontram espaço para difundir as suas obras. Quer dizer, eles estão migrando para a internet, virando uma espécie de mambembe digital, porque coloca a música na internet, algumas pessoas baixam e tal, né? Só que não é um consumo em larga escala. O povo continua consumindo aquilo que passa no domingo na TV Globo, ou no SBT, ou nas principais redes de rádio. E o que essas rádios estão oferecendo? No espaço de um programa como Big Brother, por exemplo, poderia estar dando espaço para compositores que precisam mostrar o seu talento, né? Qual a importância de um festival de música para Vitória, já que nós capixabas gostamos muito dessas músicas? Sim, esse festival é Vitória Encanto, né? Isso. Você está falando. Foi um festival muito bom, de alto nível.
Eu participei do júri desse festival e também fiz a cobertura para o jornal, quer dizer, eu tive várias funções, acompanhei de perto. Acho que tinham composições qualificadas, principalmente de samba. Existe uma força do samba ali no centro de Vitória. E o festival continua sendo muito saudável para revelar talentos, é uma vitrine. E o legal dessa história é que o público compareceu nas eliminatórias e principalmente na final. Na final teve o show do Tom Zé, mas desde 8 horas da noite, que era a apresentação dos finalistas, já estava lotado o Estação Porto. Então, isso leva a crer que os festivais têm o seu lugar nessa nova conjuntura que se criou em torno da música, que envolve distribuição de música pela internet, toda essa coisa de baixar música e tocar por telefone celular, né? Tem uma série de tecnologias novas, mas o festival tem o seu lugar. Os músicos capixabas, eles acabam sendo mais compositores do que cantores. Então, o Festival Vitória em Canto, ele acaba sendo incentivo para os cantores do estado? O Festival Vitória em Canto fez aquilo que Alegre fez durante 23 anos, 23 edições. Agora nós estamos chegando à 24ª edição de Alegre, infelizmente sem amostra competitiva, que acabou sendo retirada do evento por questões empresariais. A alegação dos empresários que coordenam e promovem o festival é que o público não está interessado nesses novos talentos e que vai lá para assistir o show de Ivete Sangalo, do Chiclete com Banana, enfim. Eu temo que festivais desse tipo, de mostras competitivas, acabem virando uma espécie de micareta, onde o público vai lá, dança e tal, mas não presta atenção na música, na qualidade da composição. Eu acho que esse ano a gente não vai ter a mostra competitiva em Alegre, mas eu torço para que ela volte nos próximos anos. E você acha que esse festival Vitória em Canto, ele serve de incentivo para os músicos capixabas? Sim, até porque foi um festival temático sobre o centro da cidade, então isso motivou os compositores a pesquisar, a colocar, por exemplo, os cinemas antigos nas letras das músicas, citar a paisagem, a geografia do centro de Vitória. Então é um grande incentivo, é uma vitrine, e um dado interessante é que o poder público está assumindo essa função, né? Porque a Prefeitura de Vitória está promovendo o festival, Vila Velha também promoveu, de bandas novas nesse último verão, e Colatina também produz festivais da canção e tal. Agora, os empresários, essa parte privada, assim, que parece que eles estão meio desinteressados de fazer festivais para revelar talentos. Roberto Carlos e Nara Leão são grandes nomes da música capixaba. Por que trabalhos com música capixaba deixaram de ser feitos aqui no estado? Você citou o Roberto Carlos, que saiu daqui na adolescência, e a Nara Leão saiu do Espírito Santo com 1 ano de idade. É o mesmo caso do Zé Renato, do Boca Livre, que também nasceu em Vitória, mas que passou a infância aqui. O Roberto Menescal, que também é capixaba, mas construiu a carreira no Rio. O que acontece é que para você ter uma explosão nacional, você tem que sair do Espírito Santo, isso é fato. O Gilberto Gil até comentou isso numa entrevista no Caderno 2 da Gazeta e deu uma polêmica. Alguns artistas capixabas não gostaram do que ele falou, mas eu acho que o caminho é esse. São artistas que começam a carreira aqui no estado, obtêm uma projeção e depois partem para voos mais altos para ganhar um público em nível nacional. Agora, existe renovação também na música produzida no Espírito Santo, né? Isso, a gente tem uma história com os grupos mamíferos, que fez uma fusão de jazz e rock nos anos 60, a geração dos anos 80 com Guto Neves, Carlos Bona, João Pimenta, Lula de Vitória, um pessoal ligado à MPB. Nos anos 90 a gente também teve o movimento do rock, do reggae, das misturas do Manimal e Casaca. Agora, realmente
tá difícil para estourar um outro nome em nível nacional. Acho que os grupos têm que buscar essa carreira fora do Espírito Santo. Por que eles encontram tanta dificuldade nesse caminho? Porque o mercado está muito confuso. Se você observar, 60% dos discos que são vendidos no país são piratas, né? A pirataria dominou a indústria fonográfica. A distribuição de música pela internet é outra confusão que, enfim, as gravadoras não estão sabendo como lidar com isso, com essa nova tecnologia. Então, e o mercado em que as rádios e TVs tocam a mesma coisa. Você vê os mesmos artistas nos programas de TV e nas rádios, fala-se muito na questão do jabá também, que veja bem, é o dinheiro que supostamente as gravadoras pagam aos meios de comunicação para eles executarem as músicas dos seus artistas. O Lobão entrou nessa briga contra o jabá, entrou na luta pela numeração dos CDs. Então, a indústria fonográfica ela vive uma crise, tem muita gente perdendo emprego por causa disso, né? Nas próprias assessorias de imprensa das gravadoras, as gravadoras estão se juntando. Então é um mercado muito confuso. Imagino para quem está atualmente fazendo música, é difícil conseguir essa projeção nacional, principalmente por causa disso. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver também as opiniões de Caetano Veloso e Tom Zé sobre música popular brasileira. Em frente aos portões, o sol já vai alto. Vai começar a festa a Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado do Espírito Santo. A subida ao Convento da Penha, situado no Morro do Morena, em Vila Velha, possui 140 metros de extensão. Os tambores, a dança e o canto são para os conguistas, mais do que simples instrumentos. São os condutores por onde se manifestam suas raízes. Estamos de volta com o Mídia, que conversa com José Roberto Santos Neves. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, vamos ouvir o que o cantor e compositor Tom Zé tem a dizer. Vamos lá? E como você analisa as letras da MPB de hoje, já que antes elas tinham um caráter bem mais ideológico do que atualmente? Olhe, pelo amor de Deus, não vamos confundir alhos com bugalho. Eu acho que música de protesto é o método jesuítico somado ao que o professor Paulo Freire chama de hospedar o opressor. Acho que música de protesto não está com nada. Acho que a música participar da vida social, os músicos participarem da vida social e os estudantes participarem da vida social é uma coisa completamente diferente do que cantar ou repetir palavras de ordem. Quando eu falo o método jesuítico, todo mundo sabe como os jesuítas no Brasil fizeram com os índios. Catequizaram para dizimá-los. E a coisa do Paulo Freire que fala hospedar o opressor é praticamente um ponto de importância dentro da filosofia, porque ele diz, hospedar o opressor é o seguinte, é que quando o homem, quando o operário tem a oportunidade de agir como protagonista da história, como verdadeiro ator, ele age semelhante ao opressor que antes ele combatia, porque ele não sabe nenhum outro método, ele passou a vida toda aprendendo o método do opressor. Para Tom Zé, a música de protesto não tem mais espaço na mídia. O que você acha disso?
O Tom Zé, ele, como sempre, faz uma leitura semiótica das coisas, né, dos temas que são levados a ele. A música de protesto é como ficou conhecida nos anos 60 e 70, música de enfrentamento à ditadura militar. Eu acho que tem espaço para música de protesto, sim. Hoje esse papel é feito principalmente pelo hip hop, pelo MV Bill, Racionais MCs. São aqueles compositores, os rappers, que denunciam a realidade do subúrbio, da periferia, a falta de perspectiva dos jovens, denúncias contra a politicagem e a corrupção que existe no país. Esse papel hoje é feito pelos rappers, mas na década de 80 foi feito pelos grupos de rock, principalmente o Legião Urbana. Renato Russo gritava: que país é esse? Então isso é uma música de protesto. A MPB ela surgiu no final dos anos 60 e começo da ditadura. Qual foi a participação do movimento musical na luta contra a censura? Principalmente o samba, compositores como Geraldo Vandré, o espetáculo Opinião, que teve o Zequete, Maria Bethânia também participou, o Chico Buarque teve canções censuradas, até os compositores taxados de bregas, né, como o Daí José, também tiveram canções censuradas, e a MPB fez o que era possível de ser feito naquele momento para clamar por liberdade, que era isso que o povo brasileiro queria. Tanto é que o Bêbado Equilibrista, por exemplo, virou um hino da anistia política em 1979, imortalizado na voz de Elis Regina, uma composição de João Bosco e Aldir Blanc. Então acho que o papel da MPB foi fundamental nesse período de falta de democracia, essa coisa horrorosa que aconteceu no país, né, que as pessoas chamam de tirania militar. O que caracteriza o tropicalismo como novo ramo da MPB? O que o diferencia da bossa nova? Pergunta interessante. A gente costuma até conversar sobre isso entre os jornalistas e amigos, músicos, porque o tropicalismo foi um movimento estético, um movimento muito ligado às artes plásticas, à literatura, às letras também. Não se resumiu à música. E não tem como você identificar, em termos rítmicos, o que é o tropicalismo. O samba, sim, você tem uma batida, um compasso, a bossa nova, o rock, o reggae, mas o tropicalismo ficou muito concentrado ali em Caetano Veloso, Gilberto Gil, nos baianos que fizeram esse movimento, e acho que a principal contribuição foi no sentido estético, principalmente das letras, porque eles usam muito metáfora, figura de linguagem, aliteração de palavras, mistura de ritmos também, não é uma coisa muito definida assim. Você tem músicas do tropicalismo que usam o ritmo do rock, usam samba, usam uma marcha também, músicas lentas, músicas que utilizam ritmos nordestinos. Então o tropicalismo é bastante amplo e também bebe muito na fonte dos modernistas da Semana de Arte Moderna de 1922, que é pensar o Brasil enquanto uma mistura de raças, de etnias e ritmos. E hoje, como você analisa a música popular brasileira no Brasil? Então, a música brasileira sempre se renova. Agora, o que precisa é dar espaço para as pessoas que compõem músicas de qualidade aparecerem na mídia eletrônica, porque essas pessoas não estão tendo espaço, o bolo não está sendo bem dividido. Eu me lembro que, quando eu era criança, tinha o Globo de Ouro, acho que o pessoal mais velho vai lembrar assim, né, e tal. Tinha muitos programas na TV brasileira, os festivais da canção nos anos 60 marcaram época. Nos anos 50, com a chegada da TV no Brasil, era programa de música atrás de programa de música. A Maísa tinha programa na televisão, Elisete Cardoso. Agora, nos anos 70, eu cresci ouvindo Roberto Ribeiro, Benito de Paula, Luiz Airão, Clara Nunes. Sou completamente apaixonado pela Clara, assim, uma inspiração que eu tenho. Então, o próprio Roberto Carlos, a Bethânia, a Gal Costa, o Caetano, era esse pessoal, Fafá de Belém, que fazia sucesso, né? Era esse pessoal que aparecia no Globo de Ouro, nos programas que mostravam as músicas mais tocadas nas rádios. Agora, hoje,
é difícil porque ou é só axé, ou é só funk, ou é só esse pagode Mauricinho que desvirtuou o samba. É preciso ser falado isso, porque os sambistas que fazem o samba na linha do Paulinho da Viola continuam compondo, mas eles precisam de mais espaço. E para falar de produção de músicas e movimentos culturais no Brasil, ninguém melhor que o tropicalista Caetano Veloso, com quem a TV Faesa foi também conversar. Inclusive, Caetano, na década de 60, a MPB, o tropicalismo, ele tinha forte caráter político. Hoje, como que você observa a produção da música no Brasil? Olha, nessa questão de canções políticas, o tropicalismo teve uma posição, como em outras mais, na própria definição do termo MPB, o tropicalismo teve uma posição polêmica. Nós fomos vistos como inimigos pelos justamente compositores da canção de protesto. Nós éramos considerados alienados, os tropicalistas. Mas, ao mesmo tempo, nós fazíamos, enfim, declarações de intenção ou expressava opiniões nas letras das nossas canções que eram explicitamente políticas. Mas os nossos companheiros não consideravam assim. E, por outro lado, não consideravam também que fosse muito MPB, porque era muito rock. Eles achavam que a gente tinha se vendido ao rock, que naquela época era considerado lixo comercial dos países imperialistas, e nada mais. Hoje aqui o roqueiro fica botando banca de fino, de bacana, por cima, achando que axé music é lixo. Mas tudo isso está errado. Nós, tropicalistas, éramos apenas um grupo de rapazes muito inteligentes, rapazes e moças também, muito inteligentes, que tínhamos vindo da Bahia. Encontramos pessoas muito inteligentes ou criativas ou livres em São Paulo e arrasamos o ambiente. Segundo Caetano, o tropicalismo foi criticado por outros compositores. Você acha que o tropicalismo foi mesmo polêmico? Muito. Tudo que Caetano e Gil queriam naquele momento era provocar polêmica. Agora, eles foram criticados por muita gente, não foi só no meio musical. Acho que os militares também não gostaram de Caetano e Gil, tanto é que exilaram eles, mandaram para a Inglaterra e deu aquela história toda. Agora, a contribuição do tropicalismo, o Caetano no depoimento ele tem razão, foi principalmente na questão das letras, né, na questão do discurso, porque o tropicalismo também fazia uma crítica à ditadura militar, só que isso estava meio escondido nas letras, através de metáforas, de aliterações de palavra, figuras de linguagem, elementos lúdicos, e isso é fruto da grande bagagem intelectual do Caetano e do Gil principalmente. Então, muitas pessoas, na classe artística mesmo, não entendiam o que tinha nas entrelinhas das músicas que eles faziam. Mas o tropicalismo também incomodou muito, continua até hoje incomodando, tem o seu lugar nessa conjuntura da música brasileira, sim. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com José Roberto Santos Neves, nosso entrevistado de hoje. Eu sou de uma família que veio do Vale do Jequitinhonha, e eles veio assim buscar terra fértil aqui, porque o vale já estava muito devastado, não tinha mais mata. Então acho que isso tudo me fez a buscar fazer esse trabalho com reaproveitamento, né, da natureza. Quando eu adquiri esse terreno aqui, comecei a recolher material, pedacinho de madeira na serraria que jogava fora. Foi 2 anos fazendo aqui. Eu acho que eu estava tomado por uma força maior, porque eu nunca vi carregar tanta pedra na minha vida para fazer essa casa. Minha arte é a vida após a morte, porque a gente pega tudo aquilo que foi morto e transforma assim. Derramei minha saudade. De volta com Mídia. José Roberto, antes do MPB de Conversa em Conversa, você escreveu o livro Maísa, que foi uma intensa pesquisa. O que foi mais difícil nesse trabalho?
Olha, foi muito, acho que tudo, porque você está falando sobre a vida de uma pessoa que morreu há 30 anos. Ela não está aqui para dar entrevista, para confirmar os fatos. Então, o difícil foi levantar esse material através de entrevistas com pessoas que conviveram com a Maísa, que são os primos dela, que moram aqui no Espírito Santo. Eu fui também para o Rio entrevistar o Menescal, o Ricardo Cravalbim, Gal Costa, Tito Madi, Sérgio Cabral. São músicos, jornalistas que viveram esse auge da Maísa e que me deram detalhes do comportamento dela, da personalidade. E além disso eu tive que pesquisar muitos jornais e revistas antigas, reconstituir a discografia da Maísa, que está praticamente fora de catálogo. Então foi um trabalho intenso, como você falou, e em biografia as pessoas entrevistadas costumam superdimensionar o papel delas na história. Então aí que entra a nossa função de jornalista, de checar bem os dados, de confrontar as histórias contadas por mais de uma fonte, a mesma história, mas sob o olhar de fontes diferentes, para você pegar o caminho correto, para você não cair, por exemplo, numa cilada de alguma fonte que quer superdimensionar o papel dela na história. E como e quando nasceu a ideia de escrever o MPB de Conversa em Conversa? Então, esse livro de entrevistas, essa ideia é anterior à Maísa, porque a Maísa eu fui convidado para fazer esse livro para a coleção Grandes Nomes do Espírito Santo e fico muito feliz por esse livro ter dado... a Maísa ter dado primeiro um início nas comemorações, nas homenagens aos 30 anos da morte dela. Agora, o MPB de Conversa em Conversa, eu tive um estalo quando eu estava entrevistando a Ângela Ronroth, porque a Ângela Ronroth é muito difícil da entrevista, é muito geniosa, temperamental. Então, eu estava até com uma residente de jornalismo do lado acompanhando a entrevista, liguei para a Ângela Ronroth e ela desligou o telefone na minha cara. Disse que, não vou dar entrevista agora não. Aí até a residente que estava do meu lado perguntou, mas isso é normal? Eu falei, não, é a primeira vez que uma fonte desliga o telefone na minha cara. Aí liguei, depois de mais 3 tentativas, ela falou, cara, me liga domingo na hora do Fantástico. Aí lá vou eu, pra Gazeta, telefonar, todo educado, e aí a Ângela atende do outro lado, pô, cara, tu não desiste mesmo não, tu é chato mesmo. Aí eu tive que aguentar esse mau humor dela e ter jogo de cintura para conduzir a entrevista até o final. E no final deu certo, foi uma capa do Caderno 2. Então eu pensei, por que eu não reúno em um livro os bastidores dessas entrevistas? Aquilo que não entra, por um motivo ou por outro, não entra numa matéria de jornal. Às vezes por questão editorial ou por falta de espaço mesmo. Então eu pude contar como que eu cheguei até cada um desses entrevistados e reproduzir no livro o que a gente chama de ping-pong, que é o formato pergunta e resposta, de maneira que a gente possa entender qual é o discurso deles. E como funcionou o processo de seleção dessas entrevistas? Algumas entrevistas rendem mais e outras menos. Você, como entrevistadora, sabe disso. Então, eu selecionei de acordo com a importância do artista para o contexto da música brasileira e pela qualidade da entrevista. Porque eu entrevistei, por exemplo, o Djavan mais de uma vez, até o Ney Matogrosso, que eu admiro muito, sabe? Também entrevistei, mas acabou não entrando no livro porque não saíram detalhes curiosos da entrevista, não teve nada polêmico, como tem o Lobão, por exemplo. Então, o critério foi mais ou menos esse. E os seus entrevistados são bastante diferenciados. Como você cria uma identidade com eles para entrevistá-los? Uma identidade, você diz em que sentido? Assim, de criar uma química? Para deixá-los à vontade. Ah, sim. É legal falar sobre isso porque, na maioria das vezes, quando a entrevista não dá certo,
ocorre algum problema, eu cheguei à conclusão que o problema está mais com a gente, que é repórter, que não pesquisou bem a lição, sabe, não estudou direito a carreira do músico, no meu caso, né? Porque isso já aconteceu com a Elba Ramalho. Uma vez caiu um disco dela na minha mão, eu tinha que fazer a matéria em cima da hora, não deu tempo de ouvir o disco, fiz uma pergunta que ela percebeu que eu não estava preparado e ela ficou lacônica. A entrevista não rendeu, acabou ali. Então o jornalista geralmente quer reclamar da fonte, ela não quis falar e tal, mas não, o problema estava comigo, porque anos depois eu falei com ela mais de uma vez sobre os discos que ela fez em homenagem ao Gonzagão e a entrevista foi maravilhosa, ela se soltou e tal. Então a química é essa, você tem que estudar bem, pesquisar, não só na internet, recorrer ao arquivo do jornal, pegar as matérias antigas, ouvir os discos, contextualizar a carreira do artista, porque se ele perceber que você está dominando o assunto, ele vai se soltar. E os Racionais MCs, eles são marcados por não dar entrevista para grande mídia. Como é que foi a entrevista que você fez com eles? Foi difícil. Bastante, porque eu precisei da ajuda do Renegrado Jorge, que é um rapper que faz o programa da Universitária FM, e ele estava trazendo Racionais para fazer o show aqui, ele que fez essa ponte. E quando eu liguei para o KLJ, ele logo falou, não, a gente não dá entrevista não. Então eu tive que ter um jogo de cintura e explicar que era para o fanzine, que o fanzine costuma assim, dar apoio para as tribos urbanas e que não foge desse esquema comercial que domina as grandes redes de TV. Ele falou, não, fanzine a gente fala, mas era um fanzine dentro de um jornal de grande circulação. E acabou que a gente foi se entendendo, a entrevista foi rolando e aconteceu, mas não foi fácil não. E a MPB ela é marcada por regravações. O Ed Mota disse em seu livro que é uma chatice. Uhum. O que você acha sobre essas regravações? Tem muita, né? Existe um excesso de regravações na MPB. O Ed Mota tem razão, porque isso parte principalmente das gravadoras, quer dizer, um jogo meio preguiçoso. Vamos pegar uma música que fez sucesso, mudar a batida, colocar na voz de uma cantora jovem e vender isso como novo, e vender disco, sabe? Então acho que falta ousadia das gravadoras apostarem no compositor, apostarem nessa nova geração que está surgindo e que tem coisa a dizer, porque você ficar pegando a regravação só pela regravação gera um círculo que você não sai dali, até porque tem muitas regravações que não acrescentam nada ao original e pior, até pioram a música. Eu vejo, por exemplo, fala-se muito em New Bossa, e a gente vê cantoras como Fernanda Porto regravando Só Tinha de Ser Com Você, que é a música do Tom Jobim, mas a melodia é a mesma. O que muda é uma batida. Você coloca uma roupa nova ali e vende isso como algo criativo, mas acho que tem que se valorizar o compositor. E por que não há essa valorização do compositor? Só as gravadoras ou os artistas eles não aceitam músicas novas? O que acontece? Em muitos casos, o artista faz o jogo da gravadora, porque ele recebe uma estrutura para gravar um disco, né? Ele tem os músicos, tem o arranjador, a gravadora entra com investimento nisso daí. Então tem alguns artistas que acabam não se dobrando, né? Não sucumbindo ao sistema e ficam meio fora da mídia. Esse é o preço que eles acabam pagando. Agora, tudo pode mudar, né? Como Caetano diz, ou não. Até o Lobão, que é o mais crítico que eu entrevistei, tem uma entrevista dele no livro, sempre criticou muito a Acústica MTV, está lançando agora um Acústica MTV. Então as coisas mudam, acho que a gente tem que ficar alerta para aquilo que está acontecendo, porque às vezes o artista tem um discurso, mas depois ele acaba se contradizendo. José Roberto, qual foi a entrevista que mais te marcou no MPB de Conversa em Conversa? Eu acho que pelo grau de dificuldade, o Caetano Veloso,
porque o Caetano, na época que ele veio aqui, em 99, fazer o show Prenda Minha, inicialmente ele não daria entrevista e os assessores dele nem vieram para Vitória porque falaram, não adianta, você vai lá e o Caetano não vai falar. E ele concordou em falar comigo depois que eu levei um exemplar do jornal A Gazeta que tinha uma matéria em que eu lembrava que ele não vinha aqui há 17 anos. Aí eu falei com a produtora dele, por favor, leva para o Caetano para ver se ele se sensibiliza. E só depois que ele viu a matéria que a produtora voltou e falou, ele vai falar, mas vai falar só para você. E de fato foi uma entrevista exclusiva, porque o jornal concorrente não estava lá. Enfim, os outros jornalistas desistiram, porque a assessoria disse que ele não daria entrevista. Dessa vez ele foi mais solícito, atendeu mais, mas naquela fase ele estava meio difícil assim. E essa é a observação que eu faço para os estudantes, para as pessoas que estão na área, que o jornalista tem que ser chato, não pode desistir fácil não, sabe, porque assessor de imprensa que vem com essa história, fulano não dá entrevista, não, dá sim, mas tem que marcar em cima. José Roberto, muito obrigado pela sua participação no Mídia. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar com vocês da TV Faesa. E hoje conversamos com o jornalista José Roberto Santos Neves sobre música popular brasileira. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Em 1972, nascia a Faculdade de Administração Espírito Santense Faesa. Desde então, a instituição caminhou com passos firmes rumo ao futuro, se consolidando como a mais respeitada instituição privada de ensino do Espírito Santo, trabalhando desde o ensino fundamental à pós-graduação. Na década de 80, na Avenida Vitória, é erguido o primeiro campus. E na década de 90, pelas mãos de uma nova geração, ancorada na firmeza de um líder, a Faesa dá seu grande salto. Surgem os Campus 2 em São Pedro e o Campus 3 em Cariacica. Cada um assume a sua vocação. Na Avenida Vitória é reafirmado o perfil de gestão, negócios e design. Também são lançados os cursos sequenciais, os primeiros do estado, e o núcleo de ensino à distância. Em São Pedro são implantadas as faculdades de Educação, Comunicação, Ciências da Saúde e Ciências da Terra. E em Cariacica, a Faculdade de Administração passa a atender as demandas da comunidade local. Ao mesmo tempo, se desenvolve a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Entendendo que os primeiros fundamentos são os que ficam por toda a vida, a Faesa fomenta a participação direta dos pais no processo de educação, promovendo a interação entre escola, pais e alunos. Hoje, usufruindo de 30 anos de experiência em educação nas escolas Faesa, crianças, adolescentes e adultos reafirmam o presente e preparam o futuro. Hoje são dezenas de cursos de graduação à disposição da comunidade capixaba e brasileira. Em todas as áreas de formação, a Faesa acredita que educar para a vida seja o único caminho possível. Investir no ser humano e fomentar suas potencialidades rege o caminho de seu corpo diretor e docente. Para atender tal desafio, o trabalho visando a formação continuada de professores e funcionários é constante. A Faesa entende que promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento é mais que um compromisso, é sua missão. Para tanto, a Faesa vai além da sala de aula. Nas áreas de comunicação, saúde, agronegócios, educação e administração, os alunos transcendem a sala de aula e vivenciam o dia a dia de trabalho, ao tempo que desenvolvem a cidadania através de projetos que envolvam a comunidade. Na Faculdade de Saúde, por exemplo, nas clínicas de odontologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia,
dezenas de alunos prestam atendimento à comunidade carente da Grande São Pedro. Na comunicação, a TV Faesa trabalha com 30 alunos que colocam no ar semanalmente, pelo canal universitário de Vitória, 8 programas de televisão. Na administração, a empresa Júnior da consultoria fomenta e incuba ideias de micro e pequenos empresários e auxilia organizações não governamentais. Nos projetos de extensão desenvolvidos com o objetivo de aplicar o ensino e a pesquisa em benefício da sociedade, alunos e professores também estão presentes. Hoje são dezenas de projetos em desenvolvimento envolvendo a comunidade da Grande Vitória, beneficiando mais de 600 pessoas. Projetos como São Pedro na Ponta do Lápis, curso para alfabetização de jovens e adultos, desenvolvido pela Faculdade de Educação e Comunicação, abordagem em saúde bucal dos agentes comunitários, realizado pela Faculdade de Ciências da Saúde, e o curso de capacitação de modelagem no Campus 1, além de dezenas de outras atividades profissionalizantes oferecidas pela Faesa, são exemplos da inserção social da instituição. Os núcleos de pós-graduação com mais de 20 anos de experiência se dividem em 7 áreas: saúde, negócios, direito, design, comunicação, educação, informática e contabilidade. A biblioteca, com mais de 80 mil exemplares e totalmente informatizada, dá suporte aos estudantes e professores. Por entender que a continuidade e a produção de conhecimento são fundamentais em um mundo que caminha rápido, a Faesa desenvolve no núcleo de pesquisa mais de 30 projetos de estudos avançados. Atualmente, as pesquisas na área de saúde, mídia e meio ambiente são as que mais se destacam. O incentivo aos pesquisadores é dado em forma de bolsa e de parcerias com a sociedade organizada. Através da pesquisa, dos projetos de extensão, do trabalho de professores e alunos dentro e fora de sala de aula na busca constante pela produção do conhecimento, a Faesa reafirma seu comprometimento com a sociedade capixaba e com sua missão: promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento. Faesa, há mais de 30 anos educando e trabalhando para o Estado do Espírito Santo. Comunicação. Ato, efeito ou o meio de comunicar. Participação. Informação. Convivência. Lugar de passagem de um ponto para o outro. Comunhão. As coisas acontecem mais ou menos assim. Tudo nasce quando se discutem ideias. Quebra a cabeça, pensa, raciocina, entra-se quase em desespero. Mas sim, descobri, já sei, vai dar certo, vai ficar bom. Aí se resolve de que jeito a informação deve voar. Do papel elas pegam uma carona, pode ser nas ondas do rádio, da TV, internet, ou ficar mesmo no papel, das revistas, jornais e do que mais a gente imaginar. Legal, estamos nos comunicando. Mas peraí, onde a gente faz tudo isso? No mercado de trabalho? Não, na faculdade. Pelo menos aqui na Faesa. Aqui tem TV? Tem. Aqui tem rádio? Tem. Aqui tem jornal? Tem. Tem agência de publicidade? Tá bom, já entendi. Bom, mas o mais legal de tudo isso é que os alunos do primeiro ao último período podem participar de todos esses projetos. Ou se quiser, não. Ainda assim, ele vai ter tudinho na sala de aula mesmo, já que a estrutura curricular de comunicação da Faesa trabalha em sintonia entre prático e teórico. Peraí, vou explicar melhor, bem devagarzinho. Sabe aquelas matérias que a gente acha que são muito chatas? Não são, não. Aqui a gente estuda história da arte, filosofia, sociologia, antropologia, psicologia. Ai, que tanto ia. Mas é legal. Essas disciplinas fazem com que a gente conheça um pouquinho melhor desse mundo redondo que a gente vive. E, portanto, ajuda a gente a se comunicar melhor. E para se comunicar,
A gente tem disciplinas onde se aprende a trabalhar com rádio, televisão, jornal, revista. E também a fazer propaganda, criar estratégias, planejar e desenvolver campanhas publicitárias. Deu para entender agora? Legal. Então, em frente. Bom, retomando. Comunicação, ato ou efeito de comunicar. Participação, convivência. Comunhão, participação. Para fazer esse negócio aí de participar, é preciso ter coragem. Coragem de abrir um livro, de ler jornais, revistas, de enfrentar o papel em branco. Coragem para estar atrás e na frente das câmeras. Ninguém aprende só olhando. Cara de sono não dá, né? Já que ninguém é de ferro e esse negócio todas as vezes cansa, a gente tem aqui um monte de gente para ajudar. Os professores, em sua maioria, trabalham ou já trabalharam durante anos a fio nos mais variados veículos de comunicação e agências de publicidade. Além disso, todos estudam e são especialistas, mestres ou doutores em suas áreas. Então, dá ou não dá vontade de vir estudar aqui com a gente? E o bom é que depois de estudar na FAESA, o mercado de trabalho te espera. Quem já passou por aqui, tá lá, ó, nas rádios, TVs, agências de publicidade. E o bom é que nessa área as possibilidades são muitas. Toda empresa pública ou privada que se preze tem que ter um de nós por perto. E muitos ainda trabalham sem patrão. São aqueles caras que mal saíram da faculdade e já abriram suas próprias empresas. São produtores, agências de assessoria de comunicação, estúdios de fotografia. Pois é, sacou? Aqui a gente manda ver. Na FAESA você caminha forte rumo ao futuro. E aí, vai ficar aí sentado? Tá esperando o quê? Vem!
descansar em nós. Esse manto sagrado que esquenta pesou em seu ombro. Vou lutar em paz, construir com a dignidade de um povo mais forte, sem era nem beira pra viver em um mundo mais limpo, com mais alegrias. Encantar todo o seu universo, sem medir relação, consequência. Somos filhos da terra do sol, mas regados por águas passadas perdidas no tempo. Somos filhos da terra do sol, ofuscando seus olhos e a luz do céu desabou. Vou cantar pra subir, vou cantar pra você. Muitos anjos aqui compreender a mensagem. Eu amancei e a dor da terra terminou. Passos firmes contemplam essa caminhada. Somos filhos da terra do sol, e o destino coroa sua alma e já foi. Somos filhos da terra do sol, ofuscando seus olhos e a luz do céu desabou. Vou cantar pra subir, vou cantar pra você. Muitos anjos aqui compreender a mensagem. Eu amancei e a dor da terra terminou. Passos firmes contemplam essa caminhada. Somos filhos da terra do sol, e o destino coroa sua alma já foi. Somos filhos da terra do sol, ofuscando seus olhos e a luz do céu desabou. Vou cantar pra subir, vou cantar pra você. Muitos anjos aqui compreender a mensagem.